Muito boa noite, quem fala é o Francisco Teles e aqui eu quero contar uma história. É uma verdadeira aula de fé. Durante uma conferência com vários universitários, o professor ateu da Universidade de Berlim desafiou os alunos com a seguinte pergunta: Deus fez tudo o que existe? O estudante respondeu corajosamente: Sim, ele criou. Deus criou tudo mesmo. Sim, professor, respondeu o jovem. O professor replicou: Se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E consideramos que todas as nossas ações são reflexos de nós mesmos. Então Deus é mau. O estudante calou diante da resposta. E o professor feliz se vangloriava de haver provado mais uma vez que a fé era um mito. Mas outro estudante levantou sua mão e disse: Professor, posso lhe fazer uma pergunta? Sem dúvida, pode. O jovem ficou de pé e perguntou: Professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você por acaso nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: Na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na verdade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor, não o frio, que faz com que o corpo transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando há falta de calor. E a escuridão existe, professor? Continua o estudante: Mas é claro que sim. Novamente o senhor se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão é a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz brahma nas várias cores que se compõem, com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para definir qual escuro está em um determinado local no espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local, não é mesmo? Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece enquanto não há luz presente. Finalmente, o jovem perguntou ao professor: Diga, professor, o mal existe? Ele respondeu: Claro que existe. Como eu disse no início da aula, temos roubos, crimes, violência em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o estudante respondeu: O mal não existe, professor. Ou ao menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus, a ausência do bem. É como nos casos anteriores, o termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou o amor que existem, como existe a luz, o calor. O mal resulta de que a humanidade não tem a presença de Deus em seus corações. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão quando não há luz. Por volta dos anos 1900, esse jovem foi aplaudido de pé, encorajado, balanceado, e o professor saiu calado, envergonhado. Imediatamente o jovem perguntou: